Oi, gente, tudo bem com vocês? De todo o meu coração, eu espero que todos vocês estejam bem. Então, pessoal, eu estou com um projeto aqui no canal que eu creio que não veio do meu coração, mas do coração do Senhor. O projeto é, de uma vez por semana, fazer um vídeo falando algo, que o Senhor Jesus colocar no meu coração. E eu creio, gente, que esse projeto nasceu do coração de Deus, não é algo assim que veio da minha pessoa. Creio que Deus quer ajudar muitas vidas, que o Senhor Jesus quer resgatar muitas pessoas que estão perdidas, não só no mundo lá fora, fazendo coisas erradas, muitas vezes estão perdidas com seus próprios sentimentos, com suas próprias emoções, fazendo que as pessoas não consigam, de fato, entender as coisas do Senhor, a ter esperança. Porque quando a gente não está bem, a nossa esperança ela fica em perigo. E quando a nossa esperança está em perigo, a nossa vida, tanto física como espiritual, também está em perigo. E eu aprendi, Vanessa Cristina, que a nossa esperança tem que estar em Cristo, porque através de Cristo a gente consegue superar muitas coisas das nossas vidas, muitos obstáculos. A gente consegue superar um dia ruim, a gente consegue superar as nossas emoções, o nosso eu, o nosso nervosismo, a nossa mentalidade que nos traz desequilíbrio. Então, assim, a nossa esperança firmada em Cristo modifica totalmente a nossa vida. E eu gostaria de convidar vocês, se vocês por acaso estiverem em casa ou em algum lugar aí que você consiga fazer isso, abre a Bíblia de vocês, a Bíblia. Apresento para vocês o livro da vida, o livro que mudou a minha vida e pode mudar a sua, tá? Talvez você é alguém que tenha ouvido alguém ler, tenha a tua Bíblia aí na sua casa, empoeirada, guardada aí dentro do armário, guardada numa gaveta, e tenha esquecido de ler, tenha desânimo em lê-la. E eu convido você a tirar ela aí do armário, da bolsa. Começando aqui o versículo, está falando assim, pois justificados pela fé. Então, assim, quando eu, Vanessa, e você, amigo aí do outro lado, aceitamos o nosso Deus, nosso Jesus como o único Salvador, quando nós temos essa fé que Ele, sim, é o único Salvador e é o único que pode nos levar para o céu, automaticamente somos justificados, Porque por nós mesmos, nós não seríamos justificados. Somos justificados porque Jesus morreu na cruz, sendo Ele puro, sendo Ele homem aqui na terra, mas santo ao mesmo tempo, Não cometeu nenhum pecado, não errou, derramou seu sangue, deu a sua vida por cada um de nós, para sermos limpos e purificados, para sermos justificados. Por isso que a palavra de Deus fala que o nosso Deus é nosso advogado fiel, Então, assim, a partir do momento que você entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus, se arrepende, de todos os seus erros cometidos, de todos os seus pecados, Jesus te purifica, irmão, e apaga todos os seus pecados, e esses pecados não podem mais, entendeu? Te afastar da vida eterna, te afastar da salvação e te acusar, porque muitas vezes você cometeu algum erro tão grande na sua vida e isso fica martirizando a sua mente, te fazendo você se sentir culpado e se sentindo mal. Realmente, nós, humanos, temos o instinto de sermos mal, de termos atitudes que não são boas, mas em Cristo podemos sim ter uma nova chance, uma nova vida, Em Cristo, sim, podemos mudar a nossa história.
Então, assim, somos justificados pela nossa fé em Cristo. Não por nós, mas por Ele, por Jesus, né, que morreu por mim e por você. Daí no versículo 2 fala assim: pela qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa fé dá para mim e para você, gente, uma certeza tão grande que não importa o que passarmos, se Cristo está com a gente, né? A glória de Deus vai reinar na nossa vida. A vontade de Deus vai reinar na nossa vida. E a vontade de Deus é poderosa, maravilhosa, né? Perfeita. Então, assim, quando nós temos essa fé, a gente se sente assim, inabalável, independente das situações. Podemos ter medos, podemos muitas vezes nos pegar meio perdidos, né, em certas situações, mas logo, né, Deus assim nos garante: calma, confia, espera, vai ficar tudo bem. E a gente se recompõe. É impressionante que quando a gente para de focar no nosso problema e começamos a focar no que Deus nos prometeu, na sua palavra. Por isso que é importante a gente ler a palavra, para que quando vir, gente, as lutas, a gente tenha em memória tudo que Deus nos prometeu e também tenhamos em memória tudo que Deus fez, as maravilhas que Ele fez, a sua fidelidade para com o seu povo. Isso vai, assim, abrir a nossa mente e nosso entendimento, que nós também somos, né, o povo de Deus. E essas promessas também foi garantida a nós, né? As promessas do Senhor é para nós também. Então isso faz com que a gente sente a glória de Deus na nossa vida e a gente tem uma força que não vem da gente, vem de Deus. Aí, ó, no versículo 3 fala: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Como assim a gente se gloriar na tribulação? Porque a gente sabe que tudo que acontece na vida da gente é permissão de Deus. Deus não quer que a gente sofra, Deus não tem alegria em ver o nosso sofrimento, mas Ele permite que tenhamos tribulações para que a gente possa ver a graça dEle, para que a gente possa ver o agir dEle na nossa vida, para que a gente molde a nossa fé e que tenhamos paciência de esperar o tempo de Deus e que contemplamos a vontade de Deus na hora dEle, no tempo dEle. E cada vez o homem, né, vai diminuindo. Então, assim, cada vez que a gente está passando por alguma tribulação, por alguma prova, a gente vai se tornando mais dependente do nosso Deus, a gente vai criando mais fé, a gente vai tendo experiências, né? A gente vai sentindo a mão dele, o agir dele, o controle dele. E a gente vai se sentindo assim, cada vez mais pertinho de Jesus, mais pertinho de Deus. E isso nos traz, assim, uma fé aumentada, uma experiência que é só sua com Deus, né? Momentos assim que muitas vezes a gente fala assim, agora é o fim. E daí Deus vem e faz aquela viravolta, faz assim aquele milagre, nos surpreende, né? Coisas assim que tinha tudo para dar errado, aí você consegue ver Deus agindo lá. Assim, por mim, eu não tinha possibilidade de mudar a situação da minha vida, mas Deus mudou. Aí você pode dar testemunho, e quando você dá testemunho, você está falando que Deus é poderoso, que Deus agiu na sua vida, e esse testemunho pode trazer mais vidas para perto de Deus, né? Então esse testemunho pode transformar não somente você, mas todos em sua volta. Então, assim, as tribulações, Deus permite para que haja mudança não só em você, mas em pessoas em sua volta, né? É muito importante a gente acreditar que nada que venha na nossa vida é para nos trazer coisas ruins, não. É para nos transformar. E cada processo, cada prova vai moldando
a nossa vida, para que nós ficamos cientes que somos seres que somos dependentes de Deus, porque se não acontecer essas coisas, nós vamos se sentir tão assim, como que eu posso dizer, se achando assim tão grande, tão poderoso, que não precisamos nem de Deus. E Deus não quer isso, Deus quer que a sua criação não seja só uma criação, mas seja filho, né? Seja dependente dele. E no versículo 4 fala assim: e a paciência, a experiência, a esperança. Como acabei de falar, cada experiência, você vai conhecendo mais de Deus na sua vida, você vai conhecendo mais o agir, você vai entendendo que para Deus não há nada impossível, vai aumentando a sua fé, você vai vendo com seus próprios olhos o agir de Deus na sua vida. Porque muitas vezes a gente ouve falar, Deus fez isso na vida de fulano, Deus fez isso na vida de ciclano. Deus vai falando com a gente e a gente vai criando a experiência. A experiência nos produz fé, a gente começa a ver com os nossos próprios olhos, né, o agir de Deus na nossa vida, o impossível acontecer. E você vendo o impossível acontecendo na sua vida, é algo totalmente diferente de você só ouvir falar, né? Então, por isso é importante não termos medo de passarmos por lutas e por batalhas, né? Porque isso tudo vai mudar a nossa fé, isso tudo vai fazer com que a gente de fato conheça o nosso Deus, não só de ouvir falar, né? Então, assim, você vai sentir o agir de Deus na sua vida e vai ser totalmente diferente de você só ouvir falar que Deus age, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus abre portas só com experiências dos outros. É necessário que cada um de nós tenhamos experiência, né, com Deus, porque a experiência com Deus muda, transforma a nossa fé se torna uma fé real, né, convicta. E a esperança não traz confusão, por enquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, como eu falei, quando a nossa esperança está totalmente devotada a Deus, está afirmada em Deus, nenhuma situação pode nos confundir, principalmente as nossas emoções. Quando você tem, né, a sua esperança no Senhor, você não fica totalmente ligada, focada no seu problema. A gente tem que sim focar no problema para resolver esse problema com a direção de Deus, mas não focar nesse problema assim pensando que ele vai ser só destruição e se preocupar tanto em deixar de lembrar, né, que você tem um Deus que age na vida da gente. Então, assim, a esperança em Jesus nos faz sermos firmes, sermos persistentes, batalhadores, né? E lutar com toda a nossa fé para que a nossa vida seja mudada, a situação que estamos vivendo seja transformada. Então, assim, sem esperança, você não vai ter força para orar, você não vai ter força para batalhar. Talvez você está aí fazendo uma faculdade, está passando por uma situação financeira muito apertada, e sem esperança em Cristo você pode querer abandonar tudo, né? Falar assim, não vou conseguir mesmo, vou abandonar, não vou lutar, né? Talvez você está vivendo aí num casamento que está se esfriando e você não está buscando em Deus, né? Não está tendo esperança no que Deus nos instrui a como agirmos em certas situações. Então, assim, se você não tem esperança, você não vai crer nos ensinamentos das Escrituras, você não vai praticar o que Deus nos ensina, porque como praticar algo que você não tem esperança que vai fazer diferença na sua vida? Então, é muito importante a gente ter esperança em Jesus, a gente ter esperança que com Jesus a gente não está sozinho, que com a esperança em Jesus faz com que a gente se sinta assim fortes para vencer
as dificuldades. Talvez você está com alguma enfermidade, né, muito grave, mas você tem esperança em Jesus, e essa esperança lhe traz, né, uma persistência, lhe traz uma fé que pode mudar totalmente, né, a situação da sua vida, porque é comprovado cientificamente, não só pela palavra de Deus, mas assim, pela palavra dos homens, né, pela medicina, que uma pessoa que tem fé, o seu tratamento é muito mais eficaz, né? A fé faz com que a sua saúde aumenta. É comprovado cientificamente, não é só através da palavra do Senhor, não é só uma coisa de quem acredita em Deus. Até as pessoas que assim, são cientistas, que muitos deles só acreditam assim, na ciência, né, dos homens, não acreditam na ciência de Deus, porque eu creio na ciência de Deus, que a ciência dos homens só existe por causa da ciência de Deus, mas eu acredito nisso porque eu tenho muita fé, né, porque eu sou uma pessoa espiritual, mas muitas pessoas não, muitas pessoas só acreditam na ciência humana. Então assim, mas foi feito estudos comprovando que a fé faz com que as pessoas se recuperem mais fácil, tenha sucesso em seus tratamentos. Então, é essa esperança, né? A esperança produz fé, paciência, né? É importante, então, você alimentar a sua fé, sua esperança, para você conseguir conduzir sua vida, porque eu vou te contar, se não for a fé em Deus, a esperança em Cristo, para viver nos últimos dias, como nós estamos vivendo, com tantas batalhas, sejam elas pessoais, como também as batalhas que o mundo está vivendo. Você vê as pessoas sofrendo um mundo assim tão difícil, né? Então, assim, isso abala a nossa mente, isso traz muitas vezes confusão, a distorção da nossa realidade. Você acaba adoecendo mentalmente e você tem uma visão distorcida da realidade, né? Porque quando a gente está com a nossa mente não tão bem, a gente não consegue enxergar as coisas como são. As coisas ficam mais difíceis, a gente se sente incapaz. Então, é muito importante, nos dias de hoje, principalmente, ter a nossa esperança totalmente em Cristo, para que tenhamos forças e fé para vencer a nossa ansiedade, para viver momentos de tristeza, para viver momentos onde pode acontecer de chegar a enfermidade nos nossos lares, o desemprego, a frieza, o desamor que está nesse mundo, a violência que está nesse mundo, né? Traumas que a gente pode ter adquirido por situações que vivemos, né? Seja ela lá na infância, seja ela algo que aconteceu que te causou, que te traumatizou. Então é só essa esperança em Cristo para nos dar força, para vencermos todos esses sentimentos, tirar toda essa confusão que existe dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Então é isso, gente. Fiquem todos com o Senhor Deus, que essa palavra você possa ler mais uma vez e buscar sempre, sempre, orando, lendo as Escrituras, principalmente, gente, porque muitas vezes a gente pede para Deus, ora, tudo, pedindo as coisas para Deus, mas não tiramos um tempo para ler a palavra, porque é através da palavra que Deus vai responder as tuas dúvidas, que Deus vai te mostrar a direção, em que caminho você deve andar. Deus vai te mostrar que decisão você deve tomar em certas situações, né? Através da palavra, a sua vida pode mudar. Pode não. Através das palavras, a sua vida vai mudar. Muitas vezes, Deus não muda situações porque Ele quer mudar você. E quando você é transformado, quando você realmente é mudado, você consegue mudar a situação. Então, assim, situações difíceis muitas vezes são para mudar a nós, né? Precisamos muitas vezes ser quebrado, pisoteado e ser recomposto de novo. E Deus permite isso, porque Deus, em primeiro lugar, Ele não quer mudar a sua vida aqui na terra, Ele quer mudar a sua vida espiritual, porque a vida espiritual não é só aqui nessa terra, a vida espiritual continua depois da morte. A vida espiritual é eterna e Deus precisa nos preparar para viver uma eternidade com Ele,
porque Ele quer que sejamos salvos todos, né? Deus quer que estejamos preparados para viver uma eternidade com Ele, não só uma passagem aqui na Terra. Então, Deus quer mudar muitas vezes nós, para depois mudar a situação que estamos vivendo. Paz do Senhor, gente. Fiquem com Deus.